Olá, hoje a gente vai mergulhar num tema que está super em alta, o impacto da inteligência artificial, né, especificamente dos grandes modelos de linguagem tipo Gemini e ChatGPT, no futuro da educação. Nossa conversa parte de uma análise assim, bem cética sobre se essas tecnologias vão mesmo revolucionar a educação. A ideia é explorar os argumentos, né, sabe? Capacidades, limitações e as armadilhas também. Para começar, tem um padrão interessante que a fonte levanta. Já vimos isso antes, né? Rádio, TV, computadores, todos foram anunciados como o futuro da educação. Agora é a vez da IA. Olhando para trás, a fonte lembra de promessas antigas, tipo aulas pelo rádio lá nos anos 30 ou universidades pela TV. E no fim das contas, nenhuma delas mudou tão radicalmente assim um processo que, bom, o argumento é que ele é essencialmente humano. A gente aprende com outras pessoas. Essa interação professor-aluno parece que continua sendo mais decisiva que a tecnologia em si. E focando nesses LLMs, os grandes modelos de linguagem, a análise traz um ponto que eu acho crucial. Eles não são inteligentes como nós, sabe? Eles não raciocinam. São descritos mais como processadores de padrões muito avançados. Treinados com uma quantidade absurda de texto, eles geram coisas que parecem coerentes, mas são muito propensos ao que chamam de alucinações. Erros que parecem certos, mas na verdade são falsos. A fonte até dá um exemplo concreto. Pediram para o Gemini nomes de pesquisadores brasileiros sobre cultura da pirataria. E ele inventou. Nomes, estudos, tudo parecia real, mas não existia. Nossa, inventar estudos, isso já mostra um risco bem grande, né? Principalmente para quem está aprendendo. Com certeza. E isso se conecta com outros erros que a gente até viu publicamente, tipo aquelas sugestões bizarras do AI Overview do Google, né? Que pareciam vir de uma leitura literal da internet sem entender o contexto. Sim, lembro disso. E a discussão na fonte também vai para uma área econômica interessante, que é a tal da doença de custos de Baumol. Explicando rápido, a teoria sugere que serviços que dependem muito de gente, como educação, saúde, eles tendem a ficar mais caros com o tempo. Isso porque a produtividade deles não cresce tão rápido quanto na indústria, onde a máquina acelera tudo, né? Só que a própria fonte dá uma questionada nisso, se aplica direitinho hoje, aponta para a estagnação de salários em muitos setores, incluindo a educação, lá nos Estados Unidos, por exemplo. Os salários não acompanharam os custos desde os anos 80. E aí, ligando o Baumol com a IA na educação, o ponto principal talvez nem seja a teoria econômica em si, mas a percepção. A percepção de que o fator humano é um gargalo de custo. E essa ideia pode impulsionar a adoção da IA. Mas talvez o foco não seja melhorar a qualidade do ensino, e sim reduzir custo, escalar, buscar lucro. Mesmo que a qualidade da educação, da interação, possa diminuir. Isso levanta a questão central que a fonte explora. A IA vai ser para potencializar o trabalho humano ou para tentar substituí-lo por grana? Os riscos disso na prática, segundo a fonte, já estão aparecendo. Em várias frentes. Primeiro, na criação de material. Tem exemplo de artigo científico publicado com aquelas frases padrão do ChatGPT, tipo, até onde vai meu conhecimento, sabe? Mostrando que ninguém revisou direito. Ou imagens geradas por IA em artigos tipo um rato com uma anatomia toda esquisita, que passaram batido na revisão por pares. Segundo, na avaliação ou orientação. Ferramentas de transcrição como o Whisper AI, a fonte cita casos em que, ao transcrever falas não muito típicas, como de gente com afasia, a IA inventou informação. Coisa séria, tipo nomes de remédios, até crimes. Imagina o impacto disso. Essas falhas podem ser graves, né? E afetam mais quem já tem alguma dificuldade de comunicação. Exatamente. E terceiro, na avaliação de competências mesmo, a fonte menciona um estudo da Bloomberg. Usaram o ChatGPT para avaliar currículos idênticos, só mudando o nome. E ele deu notas diferentes, mais baixas, para nomes associados a certas etnias lá nos Estados Unidos. Um viés claro. Então, resumindo o problema central que a análise aponta, esses modelos de IA atuais, eles geram erros. E são erros sutis, difíceis de perceber, especialmente para quem está aprendendo, né? Que ainda não tem o conhecimento para criticar a informação. Não são falhas que acontecem de vez em quando, são
inerentes ao jeito como eles funcionam. Processam padrões de linguagem, mas sem entender o mundo de verdade. E a pressão para adotar logo a IA, focando em eficiência e em encurtar custos, pode fazer a gente ignorar essas falhas básicas. A conclusão ali é que a IA hoje funciona melhor como uma ferramenta, para a gente usar com um olhar crítico para aumentar nossa capacidade, não para substituir o julgamento humano, a interação humana na educação. Certo. Então, o que a gente tira disso tudo, recapitulando um pouco, a história mostra esses ciclos de empolgação com tecnologia na educação, né? Mas o fator humano parece que continua sendo central, essencial. E as ferramentas de IA de agora, por mais avançadas que pareçam, têm limitações sérias e um potencial para erro, para viés, que exige muita cautela. A motivação por trás da implementação, se é para melhorar a pedagogia ou só para cortar gasto, faz toda a diferença. Exato. E para a gente pensar um pouco mais, fica uma pergunta, inspirada nessa análise que a gente discutiu. Considerando essas falhas, essas alucinações, esses vieses que a gente sabe que existem nos modelos atuais, como que os sistemas educacionais, os educadores, quem toma as decisões, como podem garantir que a IA seja integrada de forma responsável? Como ter certeza que essas ferramentas vão servir para ampliar as capacidades humanas de ensinar e aprender, e não só para substituir gente, ou pior, para espalhar mais erros e desigualdades? Fica aí a reflexão. Gostaria de agradecer imensamente pela oportunidade de participar deste podcast tão especial. Foi um prazer compartilhar ideias, experiências e aprendizados em uma conversa leve, enriquecedora e cheia de propósito. A troca foi inspiradora e fico muito feliz por poder contribuir com esse espaço tão relevante. Parabéns pela iniciativa e por proporcionar debates que realmente agregam valor ao público. Espero que possamos nos encontrar novamente em futuras edições. Muito obrigado pelo convite e pela recepção tão acolhedora. E assim encerramos o primeiro episódio do nosso podcast. Quero agradecer de coração a nossa convidada, doutora Jessie Thompson, pela presença, pelas ideias compartilhadas e pela conversa tão enriquecedora. Se você que está nos ouvindo curtiu o papo, não esquece de se inscrever no canal, deixar o seu like e compartilhar com alguém que também vai se inspirar com os nossos conteúdos. A gente se encontra no próximo episódio com mais trocas, mais conteúdos e, claro, mais vozes que transformam. Até lá, mantenha a mente aberta e continue evoluindo com a gente. Um grande abraço e até a próxima!